Olá, eu sou a Josi e você está no Afeto em Pauta, o espaço da Afetuar para conversas que inspiram cuidado e qualidade de vida. E o tema de hoje é saúde mental na terceira idade. E para isso nós convidamos a doutora Rosiane Martins, escritora, psicóloga e palestrante. Seja bem-vinda, doutora Rosiane. Eu agradeço muito a oportunidade, é um prazer estar aqui com você, Josi, e com todas as pessoas que acompanham o seu trabalho. Doutora Rosiane, na sua opinião, por que acontece tantos casos de depressão e ansiedade na terceira idade? Uma ótima pergunta. A gente tem vivido, inclusive, um aumento de experiências de envelhecimento com adoecimento. O envelhecimento, por si só, ele traz uma carga de encerramento de carreira, de mudança de ambiente familiar, né? As pessoas da casa crescem, casam, saem, então os idosos têm mudanças drásticas na configuração familiar. Isso já é uma situação que pode trazer uma tristeza maior, um sentimento de inutilidade, um sentimento de não estar sendo produtivo. E isso é fator hoje que traz, é um índice, né, que a gente encontra assim na estatística para um adoecimento mental do idoso. Isso é um fato. E nós temos algumas mudanças de comportamento também na sociedade que levam o idoso a entrar em estados mais depressivos, especialmente essa propaganda, essa valorização do jovem, do estar jovem. Então são estereótipos que a gente precisa jogar por terra para que o idoso faça as pazes com o envelhecimento para não adoecer. E quais são essas dicas que você nos daria? Nós estamos vivendo momentos interessantes, né, de mudança de comportamento, tanto no sentido do idoso se atrever a envelhecer com um comportamento diferente do que os pais deles viveram, né? Então idosos vão passear, idosos fazem cruzeiros, idosos voltam para a faculdade, fazem nova formação acadêmica, idosos ingressam em carreiras novas no mercado de trabalho. Isso é muito legal e isso é dica para não adoecer, mas especialmente conhecer um pouco de si mesmo. Quando a gente tem um autoconhecimento, a gente começa a perceber quando a gente mudou um pouquinho a nossa energia. Tá mais abatido, tá ficando mais desanimado de levantar, né? Apetite não tá legal, tá preferindo se isolar, tá ficando quietinho. Esses são sinais que a gente, como família, como serviço de saúde mental, devemos estar atentos para também sinalizar para o idoso, mas especialmente cada pessoa precisa começar a conhecer de si mesma, para que ela possa tomar providências e não ir para um estado de adoecimento mental. Acho que por aí. Mas nós temos essa dificuldade também, né? As pessoas mais velhas têm essa difícil adaptação em consultório para um psicólogo, dessa aceitação dessa mudança, e aí acaba que não pede ajuda. E para quem cuida, quais são os sinais ou o que podem ser feito para quem cuida desse idoso? Um familiar ou um profissional de cuidados? A rotina é um termômetro para a gente poder compreender se uma pessoa está entrando no quadro depressivo, se ela está tendo um agravamento no quadro de ansiedade, porque geralmente as pessoas podem ser ansiosas e isso não ser um adoecimento. A gente sempre vai considerar a frequência de um quadro ansioso e a intensidade de um quadro ansioso para estar avaliando isso como uma necessidade de cuidados mais específicos. Então a rotina da família, então ou um cuidador ou um familiar na rotina com o idoso, ele vai ter ali nesse comportamento do idoso o termômetro. Como eu falei, se fica mais desanimado, se perde o interesse, o timbre de voz da pessoa quando ela está mais depressiva, ele muda. A pessoa fica mais cabisbaixa. Não faz muita diferença tomar banho ou não tomar banho, não faz muita diferença comer uma comida gostosa ou sair para passear. Esses são sinais que devem ser investigados. E aí procurar serviço de atenção especializada para avaliar. Por exemplo, um cuidador não é um profissional de saúde mental? Sim. Ele não vai ter as ferramentas para fazer uma avaliação. Um familiar, ele é um familiar muito dedicado, mas ele não é um profissional para fazer uma avaliação. Então, quando há suspeita, há necessidade de acionar serviços especializados para fazer a avaliação da saúde mental desse idoso. Sim. Doutora, como a família
ou a equipe de cuidados pode dar esse apoio para prevenir problemas de saúde mental? Essa rede de apoio, como ela pode ser criada? A gente está vivendo nos dias de hoje uma mudança no formato familiar. Há um tempo atrás, esse idoso ele ia ficar aos cuidados de alguém da família e ia ficar inserido no ritmo e numa dinâmica da família. Hoje, por uma mudança mesmo de comportamento da família, as pessoas estão cada uma no seu canto, né? A gente não está muito mais aglomerando todo mundo numa casa, morando com uma família extensa. Então, o idoso, pela natureza da dinâmica familiar, tem ficado mais sozinho. Então, os filhos mais velhos, casados ou não, saem para trabalhar, saem de casa. Esse idoso aposentou, por exemplo. Ele fica sozinho, então ele tem um sofrimento interno, que isso é apresentado inclusive nas pesquisas da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, em que ele começa a desenvolver um sentimento de inutilidade. Então, quando a gente pensa em rede de apoio para levar esse idoso a prevenir problemas de saúde mental, a gente pensa em que ele precisa se interagir na comunidade, seja um grupo religioso, seja um clube, seja um grupo de terceira idade, que hoje em dia também é bastante comum, né? Os bairros se organizarem com um grupo de terceira idade, seja para fazer passeios, para praticar esportes, jogos e também atividades de estimular o sistema nervoso, a cognição. Existem esses serviços, eles não são tão estruturados, né? Não são tão sistematizados, mas eles existem. Então a sugestão é que quem está cuidando desse idoso faça um levantamento no bairro, na comunidade dele, para saber que possibilidades, que opções existem e que esse idoso pode ser inserido. Essa seria uma forma de ampliar essa rede de apoio para esse idoso. É uma coisa muito interessante também. A equipe da Afetuar, ela faz relatórios do atendimento. Então, dentro do horário, o profissional faz toda aquela evolução de como foi o dia do assistido. E uma coisa muito interessante também é, de repente, o cuidador começar a fazer um relatório paralelo referente à saúde mental. Acordou mais numa segunda-feira, tal horário, estava mais depressivo. Na terça-feira à tarde ficou um excesso de alegria demais também, depois pode dar uma baixa, né? Eu acho que é interessante. Ficou mais para banho, essa semana não estava colaborativo para o banho. Eu acho que é interessante isso também. Muito interessante, e vai fazer uma coleta de dados. Exatamente, para quando chegar no profissional, ele ter um norte. Muito importante. Acho que é uma coisa interessante, Muito né? importante. Esse tipo de serviço também previne saúde mental, né? Porque o idoso, muitas vezes, ele não sabe se comunicar diante de uma consulta, de uma avaliação, de que aspectos estão impactando ele. Isso acontece muito, né? Eu falei há pouco sobre o conhecer a si mesmo. Eu tenho que saber o que é meu gosto, o que me incomoda, o que eu quero fazer agora nessa idade. E muitas vezes o idoso ele não chega preparado para envelhecer. Nós temos uma cultura em que a gente olha o envelhecimento como um adoecimento, como se fosse impossível envelhecer com saúde. Então nós temos uma negativa mesmo da gente com relação ao conhecimento de si na idade depois dos 60, dos 70 anos. Então esse relatório vai oferecer informações para que quem for fazer uma avaliação, quem for consultar visando saúde mental, esteja muito mais instrumentalizado com as informações, né? Isso é incrível. Nós temos os nossos profissionais pode acompanhar o idoso sozinho, né, numa consulta ou com o familiar. Você pode nos dizer melhor, se quem cuida está numa consulta, para mim seria incrível. É interessante, né? Nossa, principalmente nas primeiras avaliações, né? Por exemplo, se eu for atender um idoso e o cuidador dele puder estar na entrevista, eu estou com mais uma possibilidade, com mais um olhar, né, para filtrar o meu olhar, para ampliar a fala desse idoso. É sensacional. Qualquer profissional que atender um idoso e tiver o cuidador dele na companhia para acrescentar informações, é garantia de mais acerto para a intervenção. Sim, potencializa o atendimento. Um diagnóstico e o que fazer com mais facilidade, né? E o socorro chega mais rápido para o idoso, né? Muito interessante. Doutora Rosiane, os nossos idosos sempre relatam um sentimento de solidão. O que você atrelaria a esse sentimento? Nós não somos preparados para a aposentadoria. Apesar das pessoas se alimentarem anos e anos de trabalho contando, né, fazendo contagem regressiva para a aposentadoria, tem um fator psicológico da aposentadoria que não é trabalhado nas nossas experiências de relação com o trabalho. Então, quando chega a aposentadoria, também chega o desocupado, o tô à toa. E todo mundo no entorno desse idoso ainda está em atividade laboral.
Então saem para se ocupar com o trabalho e o idoso não foi preparado para gozar, né, da sua aposentadoria, para se divertir, para ficar à toa, para aproveitar a vida como algo de valor, porque a nossa sociedade atribui fortemente que valor está em trabalho. Por isso, nossos idosos têm muitas vezes um impacto, né, na sua saúde mental, de ou se sentir carentes porque as outras pessoas da casa estão ocupadas nas suas tarefas, nos seus afazeres, ou se sentir sozinhos por não estar contribuindo ainda com esse ritmo de trabalho. Então nós temos que nos autorizar a ficar à toa enquanto idosos, a ser felizes, a aproveitar a vida e encontrar outros valores na vida, porque não é só trabalho que atribui valor à vida da gente. E nós temos um outro ponto interessante também. Se aposentam e acabam virando o cuidador dos netos. E aí não sabem muito como dizer não. Nossa, para os filhos. E naquela ânsia de querer ajudar também, né, os filhos, acaba que eles ficam presos, não vão para um grupo de ginástica no bairro, não vão fazer um pilates, não vão para uma consulta, não viajam. E como tentar sair disso, né? Qual é É difícil, né? Mas qual o ponto-chave para tentar sair disso aí? A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre isso com a psicoeducação, porque cada fase da vida, ela tem a sua ocupação, ela tem a sua dinâmica, ela tem as suas peculiaridades. E na terceira idade é proveitoso, é saudável para o idoso viver aquela fase como adulto, idoso, né, como uma pessoa mais madura, e não ficar preso a questões e a demandas que é da fase dos filhos. Isso às vezes passa desapercebido. Isso é um desrespeito com essa fase da vida. Tanto ele, o idoso, fica com pesar, né, aquela vontade de cuidar, de ajudar, muitas vezes equivocadamente, e muitas vezes os filhos têm um comportamento de como se fosse obrigação dos seus pais de estar ali nesse lugar, de se ocupar, ou então que é um prazer para ele estar com os netos. Essa é uma discussão que a gente tem que abrir com cada família. Abrir, tem que ser uma discussão, porque cada família vai desenvolver a sua dinâmica nesse funcionamento. Não tem uma regra única para todas as famílias. Tem que ser assim. Vai escutar esse idoso, vai educar esse idoso com relação ao direito que ele tem de gozar uma vida com a sua aposentadoria, nesse tempo de ficar à toa. Vai também ensinar para a família, orientar para aqueles que estão em volta desse idoso sobre esses direitos, porque pode ser até violência. Passa despercebido, não está notando que está sendo ali uma exploração, né? Está trabalhando com chantagem, está colocando aquele peso, mas o vovô fica tão feliz com o netinho, mas tem que se esticar, tem que fazer atividade física, tem que curtir a vida, né? Então é muito importante a gente abrir essa conversa com cada família. Doutora Rosiane, agora que estamos encaminhando para o final, eu gostaria de falar sobre essas obras, sobre os seus livros. Sim. Fala para nós um pouquinho de cada um. Muita alegria para a gente que trabalha com atendimento às pessoas conseguir produzir conhecimento num livro. Então esse primeiro livro aqui é do ano passado, tá? Esse livro eu trabalhei, tá em 10 anos de trabalho aqui, meus 10 anos de clínica, agora já estou com quase 14, eu coloquei nesse trabalho falando sobre as crises que os pais e as mães têm no cuidado com os filhos, que são as crenças. Crença de não ser suficiente, de não ser amado pelos filhos, de não ter tempo suficiente para os filhos. Então eu estruturei 25 perguntas e respostas falando sobre saúde mental na parentalidade. E esse livro aqui, ele é a metáfora da águia para a parentalidade consciente, que é, a gente traz o exemplo da criação que a águia tem com seus filhotes para um modelo de parentalidade consciente. Então ele é um livro infantil, mas é sempre na leitura com o adulto, eu vou impactar o adulto na leitura desse livro, apesar dele ser um livro infantil. Os pais, quando passarem, né, a história e contarem para as crianças, eles serão impactados também com o aspecto de, às vezes, fazer uma super proteção, achar que a criança é muito frágilzinha, né? Então a metáfora com os animais sempre impacta muita gente para uma educação parental mais consciente. Sim. São meus trabalhos, minhas paixões. E aonde que quem está nos assistindo pode encontrar esses livros? O primeiro livro, Os Dilemas da Parentalidade, ele é possível ser comprado diretamente, a pessoa pode comprar ele pelo site, o site da editora, que é o ICLAP. O livro da metáfora, eu estou com a editora Valeu, e a gente tem que entrar em contato comigo para eu poder estar encaminhando, para eu poder estar
fazendo a venda do livro para a pessoa poder ter acesso a ele. Eu mando para o endereço dela. Então é isso, pessoal. Se interessando pelo trabalho dela, que é maravilhoso, vai ficar aqui os contatos dela e aí é só entrar em contato para poder fazer o pedido e vocês vão amar. Doutora, e qual a mensagem que a senhora quer deixar para nós? Saúde mental, terceira idade, o que a senhora quer deixar de mensagem para quem está nos assistindo, para familiares, para cuidadores, para os profissionais de saúde em geral? Primeiramente, para a pessoa da terceira idade, não tenha medo de envelhecer. A vida nos dá uma oportunidade, é um privilégio viver, fazer 80, 90 anos. Que a gente não tema o envelhecimento, que a gente faça as pazes com cada característica do envelhecimento, entendendo que quem chega às rugas é um privilegiado porque envelheceu em vida, né? E para todas as pessoas em torno de um idoso, que tenha o respeito de dar a essa pessoa o que é de direito dela, a oportunidade de viver a terceira idade, né? Não tirar dessa pessoa a autonomia, o máximo que a gente puder. Deixar essa pessoa viver as escolhas dela, a autonomia dela, saúde mental para todos nós. Quero te agradecer mais uma vez por estar aqui conosco, por nos dar dicas maravilhosas, tá? Muito, 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 muito obrigada. Gratidão também, Tá? Agradeço muito. Muito obrigada. E compartilhar um pouco dessa maravilha conosco também. Afetuosas e afetuosos. Esse foi mais um Afeto em Pauta. E até a próxima.